você não vai ficar rico investindo, tá? Essa é uma coisa que eu demorei um pouco para aprender, mas eu quero passar isso para você, principalmente se você ganha menos de 10 mil reais por mês, tá? Esse é um ponto muito importante que eu vejo assim, muitas pessoas, principalmente pessoas mais novas, que acham que cara, comecei aqui a ganhar no salário mínimo e vou chegar no patrimônio do Bassi investindo 30% do que eu ganho. O problema, e aí a gente vai falar sobre isso, eu sou Guilherme Brito, cuido aqui desse canal, todas as quartas-feiras estou postando um vídeo aqui e se você tá curtindo, tá gostando, deixa aí seu like no vídeo, tá? Mas se você ganha menos de 10 mil reais, o seu foco ele não pode estar em investir para ficar rico, né? Você investir ali, botar na bolsa de valores, colocar em fundo imobiliário, esse não deve ser seu foco. Eu vou falar o porquê que isso não deve ser seu foco, com alguns pontos que eu acho interessante você saber, tá? Muito importante, esse é o primeiro passo, assim, se você ganha menos de 10 mil reais, o único investimento que você deve ter, o único, né, é uma reserva de emergência. Isso não precisa nem ser um investimento assim muito robusto, é um dinheiro guardado caso você, por exemplo, eu ganho R$ 1.500 por mês e meu chefe me manda embora. Nesse caso, é interessante, né, você ter uma reserva ali para até você conseguir outro emprego ou algum acidente acontece, alguma coisa acontece, a reserva é para isso. Beleza, eu já tenho uma reserva, mas eu quero continuar investindo. O seu, o seu foco de investimento ele não pode estar em investimento para longo prazo. O seu foco, se você ganha menos de 10 mil por mês, ele deve estar em aumentar a sua renda. Eu vou te dar um exemplo aqui que eu acho que encaixa muito bem e justamente quando eu estava nessa fase de ganhar, na época eu deveria ter uns 18, 20 anos, eu ganhava 1.500 a R$ 2.000 por mês, tá? E vivia com meus pais, então eu sobrava muito dinheiro porque eu não gastava muito, né? Assim, nessa época eu tinha essa mentalidade também de guardar bastante. Só que comecei a seguir ali o Flávio Augusto, comecei a seguir umas pessoas e comecei a gostar do estilo de vida delas e vi que aquele estilo de vida que elas tinham, mesmo se eu guardasse dinheiro por 40 anos, muito dificilmente eu chegaria num estilo de vida como aquele. Então, percebendo isso, que por mais que eu guardasse 50%, 70% do que eu ganhava, eu não iria conseguir chegar naquele estilo de vida, né? E foi percebendo isso e vendo o poder o que eu vou falar aqui para vocês agora. Se você ganha menos de 10 mil por mês, o seu foco em investimento deve estar em um único lugar, aumentar o seu ganho mensal. Então, eu vou dar um exemplo para vocês do que eu fiz. Na época eu trabalhava como um gerente num restaurante e eu comecei, tá, eu ganhava em média de 1.500 a 2.000 reais, eu não lembro exatamente o valor, mas era dentro desses números aí. E eu percebi que para que eu conseguisse ter um estilo de vida melhor, um futuro melhor para mim, para minha família, eu teria que aumentar o meu ganho mensal. E foi isso que eu fiz. Qual foi o meu padrão? Eu tinha alguns amigos ali que eu sempre gostei de alguns tipos de roupa diferente e tal. E tinha alguns amigos ali meus também que também gostavam assim de roupa, mas todo mundo no mesmo patamar, então não tinha muito dinheiro para gastar com roupa e as roupas que tinham eram muito caras ou não era aquilo que o pessoal gostava. Então o que eu fiz? Eu fui e comecei a comprar roupa e vender. Comecei a fazer isso. Em menos de 6 meses eu ganhava mais dinheiro vendendo roupa do que o meu salário mensal. Ou seja, eu tinha um salário de 1.800, vamos colocar 2.000 reais. Comecei a vender roupa em 6 meses, eu fazia 4 mil por mês. Entendeu? Tirando os custos, tirando tudo, eu fazia 4 mil por mês. Tá? Então, só para você ter uma noção de que se você investe 30% de R$ 1.500, a gente está falando de R$ 450 por mês, se você aumenta, ao invés de você pegar esse dinheiro, por exemplo, já tem uma reserva, ao invés de você pegar esse dinheiro e começar a investir em ações, cara, por R$ 450 aí você fazendo uma compra aí de, não precisa ser roupa, que foi o que eu fiz, mas se você compra algum estoque para venda de doce, alguma coisa para você vender,
você vai aumentar a sua renda e aí ao invés de você fazer 4 mil, ao invés de você fazer 2 mil por mês, você vai fazer 4. E se você investir 10% de 4 mil, vai ser quase o mesmo valor que você investiria se ganhasse R$ 1.500. E aqui eu tô falando, se você ganha R$ 1.500, por exemplo, tem família, cara, não faz sentido nenhum você guardar 10%, 20% que seja aí do que você ganha para investir. A não ser que, Guilherme, eu tenho essa questão de segurança, primeiro eu tenho que fazer a minha reserva de emergência, beleza. Mas feita a reserva de emergência, cara, foca em aumentar a sua renda mensal. Porque se você sai de, por exemplo, eu continuei ali vendendo, e aí eu, como era religioso de uma religião que a gente usava bastante terno, eu optei por sair dessa venda de camisa, que era t-shirt mesmo que eu vendia, porque tinha um ticket médio menor, então eu vendia 60, 70 reais cada camisa, e fui vender terno. Quando eu saí de venda de camisa, que eu fazia o dobro do meu salário ali, eu dobrava o meu salário, né? Então eu dobrei ali meu ganho mensal. Quando eu saí de venda de camisa, que eu tinha um ticket médio de 60 reais, para vender terno, cara, eu tripliquei. Eu fazia mais de 10 mil por mês só com venda de terno e camisa. Tá? E aí, nesse caso, por exemplo, eu saí de 2 mil de salário para 10 mil só com venda de roupa, venda de produto. Né? Então, aqui, com 10% do que eu fazia de faturamento vendendo roupa, eu investiria, se eu pegasse esses 10 mil reais, vou guardar só 10%, eu vou investir R$ 1.000 por mês. Cara, investindo R$ 1.000 por mês, você vai chegar no objetivo assim que você tenha de aposentadoria, você vai chegar muito mais rápido do que se você investisse 150 por mês, que é 10% de 1.500. Então, entenda que se você ainda não faz isso, 10 mil por mês, cara, foca em fazer esses 10 mil por mês antes de qualquer coisa. Aqui eu te dei a opção de venda de produto, né, que é mais fácil, naturalmente é mais fácil. Você pode vender roupa, você pode vender doce. Se você trabalha em lugar que tem bastante gente aí no escritório, venda de doce cai muito bem, porque as pessoas gostam de doce, principalmente após o almoço, se você vai vender. Tá? Tem vários outros produtos que você pode vender, como essas revistas aí de produtos de assinatura que você consegue vender, tipo Avon, Boticário, são coisas que você pode vender também, tá? Isso a gente está falando de produto. Agora, Guilherme, não sou muito bom com vendas, esse não é muito o meu foco, eu quero pensar em outra coisa. E aqui eu tô dando exemplo prático para vocês, para você aumentar a sua renda, tá? E aí depois do aumento de renda você pode pensar em investimento, mas antes de foca em 10 mil por mês aí que você precisa fazer, antes de você chegar nesse valor, foca em vender alguma coisa e aumentar a sua renda mensal. Eu te dei as opções de produtos aqui e agora eu vou falar o que você pode fazer também dentro do mercado digital, por exemplo, se você não quer trabalhar com venda de produto. Você pode vender serviço. Né? A venda de serviço, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, já está passando um pouco da alta que teve esse mercado, mas por exemplo tem o mercado de tráfego pago. O mercado de tráfego pago, se você faz os cursos, tem muito material gratuito aí aqui no YouTube mesmo, então você pode aprender bastante aqui. Então, imagina que você começa aqui dentro do YouTube, você não gasta com nada, pô, eu não tenho dinheiro, eu ganho R$ 1.500, esses R$ 1.500 é 100%, eu tenho que pagar minhas contas e não sobra nada. Cara, foca o seu tempo 100% aqui dentro do YouTube e aprenda uma profissão. Aí eu vou citar algumas. Você tem gestão de tráfego, você tem social media, você tem copyright, e aí tem várias outras coisas que você pode fazer. Beleza, escolhi uma profissão para prestar, vamos falar sobre gestão de tráfego, e agora eu vou atrás de clientes. Se você ganha R$ 1.500 e, por exemplo, você está iniciando agora no mercado e vou cobrar R$ 700 por mês, cara, com 2, 3 clientes aí você vai dobrar a sua renda. Com 2 clientes você já meio que dobra a sua renda. Você coloca 700 no primeiro, 800 no segundo, dobrou por mês. Então, de 1.500 você está ganhando 3.000. E aí, se você continua colocando um cliente por mês aí, em 6 meses você já tem 3 vezes o que você ganhava num único mês. Tá? E trabalhando, você vai trabalhar mais inicialmente, mas no futuro próximo, assim que você vê que já está com uma carteira de clientes bem estruturada, você pode sair do seu emprego atual, que você vai liberar 8 horas do seu dia e focar somente nisso. Então, aqui, quando eu trago essa visão de não invista o seu dinheiro, mas sim em relação ao longo prazo, em ações, mas invista em você, é muito mais importante você fazer isso, aumentar a sua renda mensal, porque aí
ganhando 10 mil por mês, cara, você vai conseguir investir muito mais. Se você ganha 10 mil por mês e investe 30%, são 3 mil aí por mês que você vai conseguir investir. Um ponto importante que eu acho que deve ser deixado claro é que se você aumenta a sua renda mensal e aumenta o seu custo de vida também, aí não tem muito milagre que fazer. Mesmo que você continue aumentando a sua renda, você vai continuar pobre do mesmo jeito, né? E isso não é a intenção. A intenção é você aumentar a sua renda, mas ter uma porcentagem disso sempre investindo aí para o seu futuro, que por mais que pareça muito longe, ele vai chegar. Vou deixar aqui para você um livro que eu acho interessante para que vocês, dois livros que eu acho interessante para vocês conhecerem, que são bem fáceis de ler e você encontra em qualquer lugar, tá? Tô deixando aqui, mostrando aqui na tela para vocês, ó, Pai Rico, Pai Pobre, e esse livro também é muito interessante, O Homem Mais Rico da Babilônia. São dois livros bem tranquilos de ler, que você pode, depois dessa primeira fase, onde você já está construindo, aumentando o seu valor, você já consegue olhar para investimento. Mas esses dois livros aqui, você vai ter uma visão dessa de investir para o longo prazo, mas não necessariamente ter esse investimento passivo, como as pessoas falam. É o investimento em você, tá? E aí você aumentando esse seu valor, você vai ganhar mais e aí consequentemente vai poder investir muito mais. Eu vou deixar aqui também um vídeo que eu fiz falando sobre as profissões do mercado digital que seria interessante você começar a assistir. Vou deixar bem aqui, dá uma olhada nesse vídeo e a gente se vê ali no próximo vídeo. Um abraço.